Cobalaroeixo! Deve ser tranca-ruas! Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Alaroeixo, Amojubá, melhor que tranca, Rua das Almas não há. Alaroeixo, Amojubá, melhor que tranca, Rua das Almas não há. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys Camorim, tudo bem? Tudo bom. Aqui uns imprevistos aqui com o nosso som, porque a coisa ao vivo não é fácil, né? É verdade, tudo acontece. Tudo acontece. E dia de programa é incrível. Tudo acontece. É o Skype que fica amarelinho lá o negócio, é a internet que é lenta, é não sei o que acontece, é o computador que não liga. Olha, cada hora é uma coisa, é uma loucura. Verdade, mas para esclarecer, a gente está ao vivo, tá, gente? 9 horas e 20 minutos aqui. Trazemos um pouquinho para entrar, mas estamos ao vivo aí. Estamos ao vivo, estamos tudo aqui. Bacana. E do que nós vamos falar hoje, Mãe Gladys? Então, eu estava pensando, eu tive muitas perguntas, né, inclusive do curso, de imagens, altar, trunqueira, e tem muita gente nova também fazendo essas mesmas perguntas. Então eu vou dar uma repassada, né, nessa coisa de como ter o seu próprio altar, que as pessoas perguntam, posso ter? Não posso ter? Posso ter uma imagem? Não posso ter uma imagem? Então acho que isso vai dar uma visão aí para o pessoal novo que está entrando. E eu quero agradecer também um pessoal que tem um ouvinte, Alan, que ele grava todos os programas, aí ele põe a família toda sentada para escutar. Que legal, hein? Que iniciativa. Então a gente quer agradecer por essa audiência, pelo carinho que as pessoas têm pelo Seu Tranca, pelo programa. Tá? Gente que entra falando que aprendeu muito, que quando o Seu Tranca não vem ficar triste, e essas coisas. Então eu quero agradecer a vocês. E ele também fica meio bravo quando ele não vem, mas às vezes eu tenho que dar um tempo, porque ele trabalha no templo, aí ele incorpora toda segunda, e às vezes desgasta muito. Eu tenho que tomar uns banhos, fazer umas oferendas, que trabalhar com o Exu direto não é fácil não, gente. Verdade. É complicado, entendeu? Vocês veem, há 2 anos, toda segunda-feira, Seu Tranca incorpora. Ele não bebe, então ele usa muito mais energia, que eu dou água para ele toda segunda-feira, senão eu já estava no ar, né? Então, e aí, de sexta-feira gira, de vez em quando, ele cisma, acabou, ele aparece. Então, é puxado. Então, às vezes eu tenho que dar um tempinho, falar para ele, Seu Tranca, fica uma semana aí, some um pouco, deixa eu dar uma equilibrada, porque é um desgaste muito grande. E também que eu tenho que ficar sempre com ele oferendando, né? Porque por ele trabalhar muito, ele precisa dos elementos. Eu acho que, olha, ele entrou aqui, manda uma boa noite. Acho que é o Ronaldo. Ele é do TU, Templo Umbandista Zé Pilintra. Inclusive, ele disse que, se eu não me engano, ele está perto de mim. É ele que grava todos os programas. Ele tem todos os programas em MP4. Bacana. E ele está perto de mim, ali na Vila Prudente. Outra coisa que eu queria falar. Eu estou montando um curso de defumação. Tá? Então, eu e a Mãe Ângela, a gente se juntou e estamos fazendo uma apostila assim, super básica, bem para as pessoas entenderem como fazer uma defumação em casa, como não fazer, uma defumação de prosperidade, em geral, né? O geral de uma defumação. Legal, hein? Tá? E eu vou dar presencial lá no templo e vamos ver se a gente põe também na rádio, porque eu tenho muito mais gente de fora do que daqui. Sim. Muito mais, assim, a minha maior parte de ouvintes é Rio de Janeiro, Goiânia e Sul.
Ah, que legal, hein? Realmente, pessoal de fora de São Paulo, né? Eu tenho muita, que nem o pessoal, eu pus ali no MSN, o pessoal perguntando, como que é? É online, não é online? Por quê? Porque são pessoas de fora. Aqui de São Paulo, assim, do centro de São Paulo, tem pessoas do interior, mas do centro mesmo, são muito poucos. Sim. Os ouvintes estão muito lá fora. Então, depois a gente vai ver, vou combinar com o Alan e ver se a gente põe esse curso online pela rádio. Sim. Que eu por online não tenho como. Então eu combino com o Alan e a gente vê como é que faz e põe online. Legal. Tá, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Outra coisa. Tem uns terapeutas que estão querendo fazer atendimentos no templo. Então, quarta-feira, vou conversar com um que ele vai lá, ele trabalha com uma linha ele quer dar um curso, alguma coisa sobre a glândula pineal, tá? Ele é terapeuta, ele trabalha, eu não sei ainda direito, ele falou comigo pelo MSN, ele vai lá para explicar, e parece que é um curso bem legal. E ele vai fazer alguns atendimentos lá para o pessoal entender no que ele trabalha. E tem uma naturopata também, que ela vai estar lá no templo, e ela trabalha com acupuntura, equilíbrio de chakras, essas coisas todas. Então, se alguém estiver precisando desse tipo de equilíbrio, ou quiser conhecer o trabalho, a gente vai cobrar só um preço simbólico de R$15, e a pessoa vai ter o atendimento da acupuntura auricular, tá? E o atendimento desse reequilíbrio de chakras, essas por coluna no lugar, esse tipo de coisa aí que eles trabalham. Não entendo muito, mas eu sei que ela é naturopata e ela trabalha com todos esses equilíbrios. Então ela vai estar lá no templo, quem quiser deixa um e-mail aqui para mim no MSN, porque nós vamos marcar uma hora, porque senão ela perde tempo, vai até lá. Então vai ter que ser tudo marcadinho, tá? Então quem tiver interesse, deixa o recado no MSN. Bacana. Lembrando, quais são os dias de trabalho no Templo Sete Espadas, Mãe Gladys? De trabalho é sexta-feira, tá? Sexta-feira a gente tem a gira aberta. Essa sexta-feira vai ser gira de boiadeiro. De sábado nós estamos com o desenvolvimento. E à tarde o desenvolvimento começa a partir das 5 horas, porque à tarde vai ter essa moça lá, se tiver, né, pessoas que queiram passar por esse tratamento, conversar com ela. Então nós vamos jogar o desenvolvimento para um pouco mais tarde, tá? Então vai ser às 5 horas. Mas o trabalho de gira, o trabalho aberto, é de sexta-feira, a partir das 7h30, a porta já está aberta. Assim, agora já tem campainha, tá? Funcionando, a gente não pode deixar a porta aberta ali, porque é muito em cima, e a gente não vê quem entra, quem não entra. Então já ligamos a campainha, só tocar ali, já alguém vai lá, já abre a porta, tá? Mas a partir das 7h30 já tem gente lá. Ok, bacana. E lembrando que tem o blog também, né? Templo Escola 7, com o número 7, setespadas.blogspot.com. Templo Escola 7espadas.blogspot.com. É isso, né? Isso. Ok. Quer te falar? Espera um pouquinho que ele quer que fale. Gostaria que se você pudesse falar para as pessoas que muitas vezes criticam os dirigentes, quando precisaram desse terreiro lá estavam. Quando saem falando mal do terreiro. Será que é o terreiro as pessoas... Olha, Ronaldo, isso ele está perguntando aqui para fazer um comentário, né? Porque as pessoas, quando saem do terreiro, criticam os dirigentes, mas quando elas precisam do terreiro, elas estavam lá. Eu acho que isso, Ronaldo, faz parte. Isso é em todo terreiro, aliás, é em todo lugar, né? Às vezes a pessoa vai trabalhar num local, sai de lá falando mal do local que ela trabalha. Então, isso eu acho que faz parte do ser humano, né? Não é o terreiro em si que é ruim ou não. Isso faz parte do ser e acontece. Às vezes as pessoas saem falando mal do terreiro e às vezes a culpa nem é do terreiro.
é ela que não conseguiu, porque não era do merecimento dela conquistar o que ela pediu. Então, acontece muito. Mas eu acho que isso a gente tem que passar por cima, não prestar atenção e caminhar, porque se você for pensar em todo mundo que entra na tua casa, fala mal ou fala bem, você fica louco. Isso é em toda casa, né? Ele tá falando que porque ele é dirigente, né? Deixa triste, Ronaldo, mas não esquenta a cabeça não, isso faz parte. Olha, uma vez um guia falou assim para mim, o médium, o filho, a assistência, ela vai no terreiro que a energia dela tá naquele momento. Então aquela energia daquele terreiro puxa aquelas pessoas, porque ali elas têm que aprender. Quando ela aprender tudo que ela tem que aprender ali, ela vai acabar indo para um outro, porque ela tem que aprender num outro. Eu acho que foi um preto velho que comentou isso comigo. E ele disse que uma casa, ela é sempre um giro. Entra 10 filhos, sai 20, aí entra um e ficou só aquele, dali a pouco enche de novo. Então, uma casa é uma roda, né? Ela não... As pessoas vão e vêm. Sim. Então, com 41 anos que você tem de Umbanda, você já deve ter visto muita coisa. E todas as casas são assim. Acho que dificilmente uma casa, poucos filhos ficam 10, 20, 30 anos, ou até o dia que a mãe morre, ou o pai, e eles continuam o terreiro. É difícil. Então, acho que isso são coisas que a gente tem que se acostumar, faz parte. E que o povo vai sair falando mal, eles vão falar mal quando você pedir auxílio para casa, eles vão falar que você está roubando. Isso tudo faz parte. É toda casa, não tem jeito. Alguém que ele queria agradecer? Atualiza a página, que aí melhora. Atualiza a página da rádio, que a tua transmissão fica melhor. O que aquele Alexandre quer? Que ele falou. Boa noite, mãe. Queria agradecer pelo ensinamento. Tá. Obrigada, Alexandre. Para você também, que Oxalá ilumine. Tá. Ele não tá ouvindo, mas é da transmissão, viu? Porque o site da rádio tá normal. Na verdade, assim, pode ser a internet da pessoa. Às vezes a pessoa tá navegando na internet, Facebook, YouTube. Lá do site da rádio fica assim mesmo. Então, fecha tudo e deixa a página da rádio aberta, sem certeza que tá normal. Tá normal. Fecha as coisas, dá uma atualizada na página, que tudo volta ao normal. Bom, pessoal, então vamos lá no altar, né? A gente já comentou que um altar de terreiro, ele é muito diferente de um altar pessoal. O altar de terreiro, ele aceita nomes, você põe lá uma foto, você põe pedidos de outras pessoas, e no seu altar pessoal, você não vai fazer isso. O seu altar pessoal, você não vai pôr o nome do seu amigo que está com um problema no seu altar pessoal. Você não pode misturar a energia do seu altar pessoal. Você não vai acender uma vela para o anjo da guarda do outro amigo seu que está com problema no seu altar pessoal. Isso tem que ser feito no altar de um terreiro, que ele tem toda uma sustentação para isso. Um altar pessoal seu, o que você tem que ter? Eu acho que é importante algumas imagens, que às vezes as pessoas gostam de ter as imagens, ou você pode utilizar pedras, tá? Você pode pôr a pedra correspondente ao orixá. Tem gente que a família não gosta, é coisa assim. Você põe lá a pedra correspondente ao orixá seu, aos orixás que você quer ter ali no teu altar, que vai funcionar da mesma forma. Agora, as imagens, como se consagra uma imagem para você pôr no seu altar pessoal? Geralmente as imagens, elas são de gesso, então você não pode molhar essas imagens, porque o gesso vai amolecer. Então, por exemplo, se você vai
vai consagrar um Oxalá pequeno para pôr lá no seu altar, tá? Oxalá, ele vai ficar sempre no centro e os outros orixás em volta, se você for pôr outros orixás. Mas Oxalá tem que estar no centro. Agora, dos lados, aí você pode pôr a sua mãe de cabeça, o seu pai, ou algum outro orixá que você tenha, que você goste, tenha afinidade, você vai colocando eles ali. Se o seu altar for de prateleirinha, você vai pôr o eixo do altar, em cima tá Oxalá, e embaixo Iemanjá. Tá? Então, se for de prateleirinha e der para você fazer isso, ótimo. Porque esse fica sendo o eixo do seu altar. Se não der, porque o altar é pequenininho, é um espaço pequeno, não tem problema. Você põe o Oxalá e põe Iemanjá logo ao lado. Tá? Porque o Oxalá e Iemanjá, eles são assim, Oxalá é o patrono da Umbanda. E Iemanjá é a grande mãe. Então, eles num altar centrados, eles formam o eixo daquele altar. Tá? E como que você vai consagrar essas imagens? Por exemplo, a de Oxalá. Você pode fazer macerar a folha de colônia, tá? Um pouquinho só, porque você vai usar muito pouco na imagem de gesso. Você macera a folha de colônia. Aí, com as mãos, você pode ir passando assim um pouquinho na imagem e pedindo que aquela imagem seja limpa, né? Que aquela imagem saia todas as energias, as pessoas que ela estava na loja, todo mundo pegou, pedindo que Oxalá imante aquela imagem para ficar no seu altar, que ele consagre. Aí você vai fazendo os seus pedidos para que te proteja, tudo que você quiser. Aí você passou ali na imagem, aquele pouco, não pode passar muito. Aí o que você vai fazer? Você pega e vai pôr uma vela ali, de 7 dias, né? De novo pedindo que Oxalá consagre, toda aquela coisa que você quer. E deixa ele lá. E isso você pode fazer com todas as imagens. Tá? Então, de Oxalá você usa colônia, de Oxum você pode macerar as rosas amarelas, e aí dá uma lavadinha. E de Inhansã você pode usar folha de pitanga, que também é de Inhansã, e outras ervas. Então a erva de cada orixá, você utiliza uma que dê para macerar e faz essa lavada na imagem. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Sim. É pro seu tranca, é? Outro dia, atendimento por uma cabocla no terreiro, ela falou das entidades que estavam se aproximando por merecimento. Aí ela me falou que não era para ter medo. Respondi que não tinha medo. Tá bom. Não é uma pergunta, ele fez um comentário. E aí, você vai fazendo isso com todas as imagens. Vamos dizer que você não vai utilizar imagens. Você vai utilizar pedras. Então você vai lavar aquela pedra na mesma água que você macerou. Se for de Oxalá, você macerou a colônia, você lava aquela pedra naquela água, deixa ela ali um pouco, depois você passa na corrente e faz os mesmos pedidos, que Oxalá, consagre e tudo mais. Tá? Então, o altar de orixá, tudo bem, assim, você pode ter quantos orixás você quiser ali, que você tenha afinidade, que você goste, você pode ter. Tá? Então, um altarzinho caseiro, você vai pôr o que ali, você compra aquele defumador, quem não pode fazer uma defumação em casa, de triângulo que vende, Sim. Você põe ali no seu altar, pode pôr incenso de palitinho, você põe sempre uma taça com água, porque no altar sempre é bom ter os 4 elementos. Então, você põe ali, tenha sempre uma tacinha com água, pode ser perto de Oxalá, ou uma água de cachoeira, se você tiver uma imagem de Oxum. Tá? Então, a água sempre é importante para qualquer coisa que você for fazer
dentro da religião, dentro da magia, em qualquer coisa você utiliza água. Porque ela é importante para limpeza, para transmutar aquilo. O que mais você pode pôr no altar? Você pode pôr flores. Se for no quarto, você não vai deixar as flores à noite quando você for dormir dentro do quarto. Tá? Você tira, porque à noite ela faz a fotossíntese e tal, e não é bom você dormir com a planta dentro do quarto. Então, se for no quarto, você tira à noite, depois você põe lá de novo. Tá? O bom de você ter um altar é sempre numa hora separada. Num local separado, desculpa. Tá? Mas tem gente que às vezes não tem na casa, não tem local. Então, acaba fazendo num cantinho no quarto. Tá? Então não tem problema, você pode ter o altar ali. Agora, o que você não vai pôr nesse altar? Você não vai pôr imagem de Exu, de Pombagira, você não vai acender vela para Exu, nem para Pombagira nesse altar. Tá? Muita gente pergunta, posso acender no altar de Orixá a vela de Exu e Pombagira? Não. Tá? Não condiz a coisa. Exu e Pombagira, outro altar, outro lugar. É a mesma coisa altar de cigano. Altar de cigano é diferente do altar que você faz para os seus orixás. Tá? Você pode até ter uma Santa Sara ali no seu altar? Pode. Mas não é um altar cigano. Você está apenas simbolizando Santa Sara ali. Então, o altar cigano é diferente do nosso altar de Umbanda. Sim. Aí, a dúvida também constantemente de todo mundo. O que é trunqueira, o que é firmeza. Gente, trunqueira, só quem tem trunqueira é o terreiro ou um médium que já trabalha há muito tempo e trabalha dentro da sua casa. E trabalha direto, não é que ele incorpora uma vez por mês. Tá? Então, só tem trunqueira montada quem tem isso, quem faz isso. Ou você tem um terreiro, você monta uma trunqueira, ou você é um médium. Mas pode ser no mesmo ambiente os Exus, os ciganos e os orixás? Então, Charles, os orixás e os ciganos, você pode até ter um altar de frente para o outro, do lado para o outro. Mas os Exus ali, naquele local fechado, não vai ter nada a ver. Não se deve culto. Exu é rua. Pombagira é rua, eles são povo da rua. Por isso que eles já são chamados de povo da rua. Então, eles têm que estar num outro lado, num outro canto, para que eles trabalhem a energia que eles têm que trabalhar. Tá? Então, a trunqueira é só para quem faz isso. Tá? Aí lá dentro da trunqueira vai ter todos os elementos que o Exu ou o guardião, como vocês fizerem, vai trabalhar. Agora, o médium que só quer uma firmeza, tá? Ele não trabalha, ou ele vai no terreiro, mas ele gosta de ter seu altarzinho em casa, sua firmezinha, ele pode comprar uma imagem de Exu, que seja o Exu dele, que ele conheça. Outra coisa que é importante, posso acender vela pro Exu tal, mas o Exu mandou? Não. A gente não fica acendendo vela assim, sem saber o porquê, o como e o onde. Isso você faz para orixá. Tá? De repente, eu tô com vontade de acender uma vela para Oxum. Você vai lá e acende uma vela para Oxum. Hoje eu tô com vontade de acender uma vela para Iemanjá. Você vai lá, acende a vela para Iemanjá. Mas você não faz assim, agora eu vou acender uma vela para Exu Caveira. Vai lá, acende. Não, amanhã eu vou acender para Pombagira. Tá? Não. Tá? Você não fica trazendo essa energia assim. É diferente a energia de Exu, energia de orixás. Tá? Então, você sabe que o teu Exu é um Exu Caveira. Então, você vê lá que elemento, de repente, você não quer pôr uma imagem. Você pega e põe uma turmalina preta, que representa a linha de Exu. Tá? Ou, Exu Caveira trabalha muito com a cor roxa também. Sei lá, vê com ele uma pedra roxa, você pode representar ali. Aí você põe o quê? Um copinho de pinga e uma vela. Tá? Essa é uma firmeza básica, funciona, não precisa mais do que isso. Aí para Pombagira, você põe a vela, você põe a champanhe, ou uma pedra, ou uma rosa, aí depende do que ela quer, peraí.
Em um atendimento com uma entidade, foi me pedido que eu acendesse uma vela para o anjo de guarda da minha mãe. E ele disse que era para ser feito quando fizesse para mim. Também acender uma vela branca para o anjo de guarda de minha mãe. Agora fiquei confuso. Até eu estou confuso aqui com essa tua pergunta. Bom. Ah, tá. Olha, assim, Alexandre, se você for acender uma vela para o anjo da guarda de uma outra pessoa, sem a pessoa te pedir, você precisa de autorização. Tá? Então, assim, você vai acender a vela, você vai elevar a vela à sua cabeça e vai pedir para o anjo guardião da sua mãe, você fala o nome da sua mãe, que você vai acender essa vela para ele, por motivos, a entidade deve ter te falado os motivos que você tem que acender essa vela para sua mãe. Aí sim, tá? Aí se você tiver que acender uma para você, aí normal, você vai acender para você. Vela de anjo da guarda. Copo de água, a vela, tem gente que põe o nome embaixo, tem gente que não, tem gente que põe açúcar no pé da vela, aí depende de como é o seu costume de acender vela de anjo de guarda. Eu elevo acima da cabeça, peço para o meu anjo guardião o que eu quero, coloco ela ali no pratinho, tá? E ponho um pouco de açúcar no pé da vela. E ponho água do lado, eu só ponho isso. Tem lugares que põe mais coisa. Aí vai depender de como a entidade pediu para você fazer, tá? Quem está fazendo desenvolvimento mediúnico pode fazer firmeza da esquerda e da direita? Então, geralmente, se você está num desenvolvimento mediúnico, a casa deve ter te ensinado algum tipo de firmeza que você tenha que fazer. Então, você tem que seguir a firmeza que a casa vai te ensinar. Tá? Eu ensino uma, outro terreiro ensina outra. Então, você tem que ver qual é a firmeza que a casa manda o médium fazer. Aí sim você pode fazer. 2 perguntas, vamos lá. Quantos guias um médium pode ter? Bom, assim, ó, geralmente você tem as 7 linhas, para começar. Todo médium tem as 7 linhas. Como na Umbanda se descobre quais os guias que eu tenho? Incorporando. Ninguém adivinha, ninguém vai olhar para sua cara e falar, você é filho de tal. Ninguém vai pedir sua data de nascimento e vai ver qual é seu orixá. Tá? Isso não funciona. Você vai saber quem são seus guias incorporando-os. É assim que você sabe quem são. Pai, mãe de cabeça, Exu, caboclo de... Então, é isso. Você vai lá, se você é médium, você vai lá pro terreiro, você vai entrar numa gira de desenvolvimento. Nessa gira de desenvolvimento, a dirigente vai fazer todo um processo, todo um trabalho, toda uma lavagem de cabeça. E aí você vai incorporar e vai descobrir quem são os seus guias, tá? É assim que na Umbanda se trabalha para que você saiba quem são os seus guias espirituais. Qual é essa outra aí? Pronto. Já falei. Bacana. Antes da Mãe Gladys dar continuidade, eu queria lembrar que o MSN para participações do programa é programadosseutranca@hotmail.com. programadosseutranca@hotmail.com. Nós estamos ao vivo com o programa Conversando com o Seu Tranca, e 9h46. Quem quiser participar com perguntas, participe. Lembrando, o Seu Tranca hoje incorpora também para responder as perguntas, né, Mãe Gladys? Deixa eu ver daquele rapaz lá. Como fazer quando não se está batizado em uma casa? Eu queria montar minhas imagens até poder trabalhar. Então, Thiago, assim, ó. Você vai montar lá, você vai montar o altarzinho, você vai pôr Oxalá e alguns orixás que você tenha afinidade. Tá? Quanto a Exu e Pombagira, melhor não. Por enquanto, não. Por quê? Porque você não é médium, não sabe. Sim, o meu terreiro está aberto ao público, tem desenvolvimento, e aonde fica? Na Vila Prudente, na rua Taberoé, número 48. Tá no site, no blog, desculpa. Tem o endereço lá, tudo direitinho, é em frente ao metrô Vila Prudente. Tá? Então, se você não é médium ainda, e você quer ter um altar, você pode ter. Você põe lá o Oxalá, vamos pôr. Eu vou pôr o Oxalá, eu tenho uma grande afinidade com
Nanã e Ogum. Pronto, eu vou pôr essas imagens ali. No meu altar, vou consagrá-las e pronto. Tranquilo, elas vão estar lá, vão me atender, eu vou acender vela para elas, eu vou pôr incenso, vou pôr um copo de água, sempre o copo branco, tá transparente, e pronto. Tá lá o meu altar ativo para me ajudar nas minhas horas de necessidade. Tá? Então não tem muito segredo. O que você não vai fazer num altar, se você não é médium e o altar é na sua casa, você não vai ficar pondo oferenda no altar, você não vai, o altar é no seu quarto, você pega lá e bota uma canjica para Oxalá. Não. Aí já não. Não é um altar para isso. Tá? Porque ele tá, às vezes, dentro do seu quarto, você não vai pôr esse tipo de coisa. Tá? Mas uma vela, as flores, a água, tranquilo, você pode pôr. Tá? O que eu não aconselho peraí, só um pouquinho. Estou afastada, não me sentia bem na casa, mas tenho vontade. Tá, Celinha, eu entendi que você se afastou, você quer saber do seu tranca? Olha, Celinha, o seu tranca sempre diz o seguinte, você para entrar numa casa, você tem que ir antes primeiro, ver a casa, ver se você gosta, se te chamou aquilo. Porque não adianta eu falar para você, ou o seu tranca falar, vai na casa tal. E de repente você não gosta. Tá? Então escolher uma casa, não é você que escolhe a casa. Na verdade, eu acho assim, a casa acaba te escolhendo. Por quê? Porque quando você entra na casa, a afinidade de energias acaba rolando, e aí você fica na casa. Verdade. Tá? Então não falar, vai na casa tal, isso não existe. O que eu posso, você pode me mandar na melhor casa do mundo, de repente não tenho afinidade com as entidades, ou com a dirigente, ou com a casa, não funciona. Então a escolha de uma casa é, você ir lá, vai assistir uma gira, vai outra, e você vai acabar sentindo isso. Tá? Então, é a melhor maneira de se escolher uma casa. Então, Vitor, como consagrar minhas imagens de orixás? Você vai pegar a erva do orixá que você está lá consagrando, vai macerar essa erva, como a imagem é de gesso, você não pode molhar, você vai molhar a sua mão, vai passar na imagem, vai pedir que seja limpa de toda energia negativa, de todas as mãos que ela já passou, porque lá na loja, né, ela passava na mão de um de outro. Aí depois que você fez isso, você põe uma vela na cor do orixá. Se você só usa a vela branca, você pode pôr a vela branca. Aí você faz os seus pedidos. A sua imagem está consagrada. O que é? Mãe, queria saber se a entidade é atualizada com os dias de hoje. Pergunto isso porque numa gira de Cosme, um médium da nossa corrente incorporou no Herê, não deu nome. Pediu um óculos 3D. Achei estranho e possível. Desculpa perguntar isso hoje, sei que não é o tema, mas obrigado. Olha, Fábio, o que eu acho é o seguinte, estão vindo aí novos dirigentes, a Umbanda está se renovando, sim, mas se renovando assim. Hoje você não tem uma encruzilhada de terra fácil para fazer uma entrega. Hoje nós temos a internet que depois. Hoje nós temos a internet que tudo é o que nós fazemos aqui, né? Eu incorporo o seu tranca para responder de religião, outros dirigentes incorporam também. Então eu acho que essa renovação, hoje nós temos cursos, bastante, mas uma vasta coleção de cursos, né? Temos muito curso, então quer dizer, não dá para dizer, eu não vou aprender. Então eu acho que nisso a Umbanda
está se renovando, e não só a Umbanda, todas as religiões afros. Agora, daí ao Herê pedir um óculos 3D, eu escutei uma coisa de um dirigente. Ele falou assim para mim que ele foi numa gira e a entidade que estava incorporada começou a conversar com ele e tudo que a entidade falava não estava batendo. Aí ele falou para a entidade assim, mas não está batendo o que você está falando. Aí a entidade virou para ele e falou assim para ele, sabe o que acontece? Meu cavalo está interferindo, eu vou desincorporar, vou incorporar de novo e o meu cavalo vai ver. Então isso acontece muito. Tá? Então, do Herê pedir um óculos 3D, será? Sim. O Herê? Verdade. E, Mãe Gladys, Oi. deixa eu só complementar, eu acredito assim também, que eu acho que realmente a questão do 3D é curioso, mas a gente tem que imaginar também que no plano espiritual, a tecnologia está muito além da nossa realidade, né? A gente tem espíritos extremamente inteligentes que tudo que o André Luiz disse uma vez no livro do Chico Xavier, numa ocasião, disse que o que nós vivemos hoje é uma cópia mal feita do que existe no plano espiritual, né? Então, que eles estão muito além, né? O filme lá, Nosso Lar, né? Nosso Lar também mostra isso, né? A questão da tecnologia e o avanço que há na questão de comunicação, principalmente, né? Então, eu acho que a gente não pode se limitar. O Seu Tranca hoje vem, né? Consegue se comunicar com tanta gente em tantos lugares do mundo e sem ter as barreiras, né? De 4 paredes, né? Consegue se comunicar aí através de um canal que nós temos à nossa disposição, que é a internet, né? Então acho que, sei lá, deve ter uns limites, mas Sim. Como entender, né? O óculos 3D foi uma coisa que o Herê tirou da cabeça do médium, porque ele achou que tinha alguma coisa parecida. Verdade, também, né? É uma coisa que é meio difícil de a gente dizer mentira ou verdade. Vai da conduta do médium. Difícil falar sem conhecer o médium também, né? Ronaldo, de que quer? Será que eu, minha esposa e meu filho podemos ir aí na segunda-feira que vem conhecer a senhora? Mas segunda-feira, Ronaldo, é dia de programa. Não pode ser terça, quarta, quinta ou sexta. Segunda dia de programa é meio complicado, mas a gente vê depois, tá? Eu te falo. Pega aquela outra pergunta do menino. Aqui. Eu gosto muito da Umbanda, não preciso de assentamentos, não é? Eu só tenho um altar cigano. Posso ser um bandista? Sim, obrigado, muita paz. Olha, Marcos, assim, a Umbanda não tem assentamento. O que tem assentamento é o terreiro, tá? O terreiro, ele tem os assentamentos, por quê? Porque ele precisa de sustentação, porque o número de pessoas que vai, o número de problemas e tudo mais, então ele precisa de assentamento. Agora, o médium de Umbanda não precisa de assentamento. Tá? Não tem essa necessidade. Ele não faz assentamento. O que faz assentamento para as pessoas, assim, fora, nem que são médios. Às vezes a pessoa vai, joga um búzio e tal, e sai ali que ela precisa de um assentamento, ela vai cuidar do assentamento na casa dela. É no candomblé. Tá? Na Umbanda, nenhum dirigente vai falar para você, olha, você precisa fazer um assentamento de Exu. Tá? Então, você faz firmezas ou você tem a sua tronqueira. Agora, assentamento na Umbanda não se faz para médium. Tanto que eu conversei com uma pessoa que me chamou no MSN, ela tinha pelo menos uns 9 Exu assentados no local. Nossa. Eu falei, mas pra que tanto? E ela também, é assim, ela tinha, mas os assentamentos não estavam lá, estava não sei aonde, com o Pai de Santo, não sei. Gente, uma coisa tão confusa, que eu falei, olha, desculpa, mas eu não entendi nada, vamos começar de novo? Tem mania de querer assentar 10, 20, 30 Exu, pra quê? Que mania que o povo tem de ter muito Exu? Eu queria descobrir da onde vem isso. Pra que tanto Exu? Homens, olha, Henrique, que é? Olá, meu nome é Henrique, eu sou um novo médium, recentemente participei de uma gira da esquerda
E quando começou a ser cantado pontos de pombagira, eu senti vibração. E fiquei na dúvida se realmente era a menina, a pombagira, querendo vir ou era o Exu. Sim, Henrique, homens podem incorporar guias femininos? Sim. Não é muito comum, tá? Porque é muito mais fácil a mulher incorporar o Exu, a adaptação, do que o homem se adaptar à pombagira. Tá? Porque o que acontece? O homem fica lá duro, ele não consegue, ele não se adapta. Tá? Mas o que acontece? Incorpora sim, geralmente o dirigente faz uma gira fechada e há necessidade daquele médium da energia da pombagira, ele vai incorporar sem problema algum, sem mexer com a masculinidade dele, não vai ter problema algum, tá? É que é mais difícil, tá? O homem não aceita. Isso é uma coisa do homem, tá? E não das entidades. Pega lá o outro menino. Aqui em Canela não me senti bem em nenhum lugar, mas quero poder continuar trabalhando com o Preto Velho, Herê e tal. Estou meio inseguro para poder montar um altar e trabalhar sem fazer parte de uma casa. Então, filho, faz assim, você monta lá teu altarzinho de orixá, tá? Fica lá seu ponto, fica como seu ponto de firmeza ali. Então, o seu altarzinho para orixá, você não está trabalhando, você não está bem desenvolvido totalmente ainda. Faça lá seu altarzinho de orixá, não tem problema algum, não vai causar nenhum transtorno na sua vida, não vai te prejudicar em nada, tá? Então você pode fazer. O que o cara perguntou ali? Desculpe, sei que não é o tema, mas queria saber, Exu pode ser matéria? Luiz, eu não entendi essa pergunta. Você poderia reformular? Como Exu pode ser matéria? Por favor, refaz a pergunta que aí eu posso, se eu souber eu te respondo, mas eu não entendi, tá? Como posso ter minha proteção? Marcos, você não falou que tem um altar? Se você tem um altar de cigano, por exemplo, que é o que você diz aí, ele já é uma proteção. Se você quer ter só esse altar, não tem problema. Ele já é uma proteção para você. Não necessariamente você precisa ter orixás lá no seu altar. Você quer ter só de ciganos. Ciganos também trabalham numa proteção, com tudo. Então, se você tem esse altar e é legal para você, não tem problema algum. É só você deixar o altar sempre iluminado, né? Com a vela. Cigano, altar cigano, tem que ter sempre umas flores, né? Um altar bem diferente. Mas não tem problema algum. Um casal pode usar o mesmo altar? Se for pessoal, não. Tá? Altar pessoal. Meu. Apenas meu. Agora, se foi você e sua esposa que fizeram, aí vocês dividiram, você, por exemplo, é filha de Oxalá e a sua esposa é filha de Iemanjá. Então, o que você vai fazer? Você vai pôr lá, numa parte do altar, o seu Oxalá, as suas coisas, e ela vai pôr na parte dela, a Iemanjá dela e as coisas dela. Tá? Mas, assim, então então você monta um altar para a casa. Aí é diferente. É um altar de proteção da casa, não é um altar pessoal. O altar pessoal tem que ser exclusivamente seu. Olha lá, o Luiz está respondendo a pergunta lá da Exu pode ser matéria. Deixa eu responder o dele, que aí eu já vou incorporar seu tranco. Só um instantinho, gente, que eu mostro. E lembrando, quem quiser participar do programa, nós estamos ao vivo, 10h02. O MSN é programadosseutranca@hotmail.com. Programadosseutranca@hotmail.com. Vê lá se ele terminou o som. Ixi. Luiz, por favor,
mais rapidinho, encurta a pergunta, que eu já vou terminar essa parte. Bom, gente, então vocês entenderam? O altar é isso aí. Você tem lá o seu altarzinho bonitinho, você pode ter na sua casa, dos seus orixás, ou se você quiser pôr de santo católico representando, pode também. Tudo vai do que você crê. Se você quiser, em vez de pôr uma Oxum na imagem africana, quiser pôr uma Nossa Senhora da Aparecida, não tem problema. Tá? Pode pôr, sem problema algum. O que você não deve fazer é acender vela para Exu sem saber o nome do Exu. Acender vela para Pombagira sem saber o nome da Pombagira. Ou então falar, olha, eu estou acendendo para minha Pombagira. Tá, mas você não sabe nem quem é ela. Ou para o meu também. Então tem que saber. Tá? Ou então algum Exu, você foi na gira, aí o Exu falou para você, olha, você vai pegar uma vela tal e vai acender para o Exu tal. Aí tudo bem, é diferente. Tá? Não só porque eu quero. Porque senão vai ficar sem fundamento, não vai. Você não vai chegar no que você precisa. Estava desenvolvendo um centro, pedi licença aos guias, estava mudando. Estão fazendo coisas ruins para mim, nas quais não estou conseguindo me defender. Não consigo arrumar emprego. Vê lá o menino. Não. Ó, Luiz, tá começando a passar muito da hora que seu tranca fica bravo. Isso, é o quartzo cristalino, sabe? Aquele branco cristalino, essa é a pedra de Oxalá. O que é? Mãe Gladys, hoje não se preocupe, pois os guias sabem as coisas melhores para todos. Nós hoje, de certa forma, fiquei com vontade de ouvir um pouco da bagagem que traz. Mas sei que haverão muitos dias mais. Nossa, até a possibilidade de conhecer sua nobre casa, sua pessoa, pois sei que é digna de honra. Nossa, imagina, Toninho. Exagero. Ele não está conseguindo escutar, acho, né? Desculpe, olha lá, acho que ele terminou de escrever. Exu é matéria sim ou não? Porque tem pessoas que falam que sim, que pode ser matéria. Então, Luiz, o que eu não estou entendendo dessa tua pergunta de Exu, o que é Exu pode ser matéria? É isso que eu não estou entendendo. Talvez é que depende do local do Brasil, fala de uma forma. Então, de repente, é uma coisa simples que para nós aqui eu não estou entendendo essa palavra matéria. Eu quero fazer um assentamento do Tranca-Rua e da Pombagira, pois eu já tenho um ponto firmado dos dois. Então, Bárbara, aí você tem que ir num dirigente de candomblé. Você tem que ir num babalorixá, na qual ele vai te indicar os elementos para o assentamento. E às vezes ela já tem tanta firmeza com esses Exus também que eles mesmos indiquem, né, Mãe Gladys? Como que se faz o assentamento deles próprios, que é uma coisa particular. Pois é, uma coisa muito pessoal. Cada Exu pede uma coisa, cada Pombagira pede uma coisa, sabe? Isso a gente não tem como dizer. De repente um gosta de água, o outro quer vinho, o outro quer uma lança, o outro... Isso é de cada Exu, de cada trabalhador. Eles sabem o que eles vão necessitar dentro da firmeza deles, né? Não nós. Bom, gente, olha, Luiz, Sônia, você passa depois pro seu tranca para ver se ele entende o que é matéria. Porque se eu enrolar mais, seu tranca vai... Guys, olha, o seu tranca, ele não responde nada de vida amorosa, tá? Ele só responde aqui no programa perguntas dentro da religião, tá? E dentro da religião de Umbanda. Tá? Não adianta perguntar pro seu tranca como é que eu faço um assentamento ou
como isso, como aquilo, que ele não vai responder, tá? Então, ele não vai responder, tá? Vocês desculpam, mas ele não é a finalidade aqui essa. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Alan. Eu vou procurar seu tranca, tá? Ok. Lembrando, quem quiser participar com perguntas, o MSN é programa do seu tranca@hotmail.com. Programa do seu tranca@hotmail.com. Nesse momento é 10 horas e 9 minutos. Nós estamos ao vivo no Templo Escola Sete Espadas. Daqui a pouquinho nós voltamos já com o seu tranca incorporado no Gladys Camorim. Voltamos já. Coba Laroeixo! Chama seu tranca-ruas! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca@hotmail.com. Voltamos já! Amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas, não há Laroeixo. Amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas, não há. Isso aí, já estamos de volta já com o programa Conversando com seu Tranca, já com seu Tranca incorporado. Lembrando que nós estamos ao vivo, tá, gente? 10 horas e 12 minutos. Quem quiser participar com perguntas, o MSN é programa do seu tranca@hotmail.com. Programa do seu tranca@hotmail.com. A Sônia mais uma vez está aqui comigo para passar as perguntas para o seu tranca. Sônia, seja bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite, Alan, boa noite, ouvintes da rádio. Mais uma vez estamos aqui, mais uma segunda-feira. Se Deus quiser, não vai ser a última. E seu tranca-rua está aqui para dar boa noite para vocês. Se seu tranca quiser dar uma boa noite, nós então damos início, seu tranca, ao programa. Boa noite. Boa noite, companheiro. Então, pode começar daí, Alan. Perfeito. Bom, eu vou começar aqui com um agradecimento, tá? O programa e você passa a pergunta daí, Sônia. Juliano, tá? Ele está dizendo o seguinte: algumas semanas atrás, ele mandou uma mensagem pedindo para o seu tranca que o ajudasse a encontrar uma casa séria para ele frequentar. Ele está mandando essa mensagem agora para agradecer, pois na mesma semana ele já encontrou um terreiro que o Pai de Santo tem ajudado muito ele, uma casa séria que ele acredita ser muito séria. Então ele está agradecendo, tá, seu tranca? Que bom que ele achou. Muito bom. Não agradecer não, gente. Mas o que dá para fazer e o que é do merecimento das pessoas. Merecimento de cada um. Ok, Alan? Perfeito, Sônia. Se quiser passar? Eu vou passar aqui, ela é um pouco extensa, tá? É da Priscila. Ela tá falando o seguinte, seu tranca, que ela trabalha com uma Maria Padilha das Sete Encruzilhadas e ela recebeu um recado que trabalharia com outra Maria Padilha. E que, infelizmente, pelo apego que ela tem pela entidade, que ela ficou muito triste. Mas que a dirigente dela diz que muitas vezes essa última Padilha já veio e adotou trejeitos da dona Sete Encruzilhadas para que ela não sentir muito. Como que ela nunca percebeu isso? Ela quer saber como que ela pode perceber. Então, assim, ó, se... Isso, vou falar, não. Bom, assim, ó, se tu trabalhava com uma Maria Padilha da Sete Encruzilhadas, por que é que apareceu outra Maria Padilha e a Sete Encruzilhadas não vem mais? Por que é que essa outra Maria Padilha vai... Como é que um trono, aonde tem uma falange, que trabalha todo mundo igual, todo mundo tem as mesmas características de trabalho, só mistérios diferentes. Vou eu, um tranca-rua das almas, agora, vou chamar um Exu Caveira, e ele vai ter que ser
pegar o trejeito igual a eu. Sabe, não dá pra entender essas coisas. Nem Exu entende. É muito complicado, né, moça? Como é que tu não sabia? Como é que tu trabalhava com a Maria Padilha da Sete Encruzilhada e de repente já não é mais a Maria Padilha da Sete Encruzilhada? Aí você precisa pedir mais informação sobre isso. Ok, Alan? Ok, Sônia. Bom, pergunta do Carlos, tá? Ele dá uma boa noite e pergunta a opinião do seu tranca quanto a fotografar giras e rituais de Umbanda. O que o senhor, como entidade, acha? Olha, moço, eu acho assim, isso aí que eu tô falando aqui com vocês é um meio de propagar a religião. Então vocês, seres humanos, arrumaram esse meio de propagar a religião. Eu acho que tudo que não seja errado, tudo que não seja imoral, tudo que não seja desrespeitoso com o ritual da religião, o que for para trazer ensinamento, eu acho que é válido. Agora, se for para pôr coisas desrespeitosas, se for para pôr coisas aonde vão ridicularizar a religião, eu sou contra. Tá? Então, se existe hoje essas coisas aí que leva... Eu sempre disse que eu ia falar pro mundo todo, e hoje eu falo pro mundo todo. Mas eu não desrespeito, eu não falo imoralidades, e eu respeito muito a linha que eu trabalho, essa religião que eu entrei quando para utilizar esse corpo. Então aí eu acho válido. Agora, se é para fazer bagunça, eu acho errado. Ok, Alan? Perfeito. E tudo com bom senso, né? Vai bem, né? Eu acho que... E até tem um detalhe importante, você tem que me permite complementar, que assim, as pessoas hoje têm opção, hoje a internet dá essa opção de a gente conhecer como que é a casa da pessoa, a forma de trabalhar, a organização, a seriedade da casa, às vezes por algumas imagens que estão na internet. Você também sabe a bagunça que é, você também sabe o desrespeito que acontece na casa também por essas imagens. Então, você às vezes vai visitar uma casa que você já viu as fotos, você já sabe como mais ou menos os trabalhos lá. Isso corre o risco é muito menor de você chegar lá e bater de cara com uma situação desagradável, né, seu Tran? Eu acho. Então eu acho que tudo que é respeitoso e ensina é válido. Isso eu acho. Tanto acho que tô aqui, né? Sem dúvidas. Ok, Alan? Sim, Sônia, se quiser passar. O João está perguntando o seguinte, seu Tranca. Ele queria uma informação, se eu puder ajudar ele. Ele foi numa festa do seu Zé Pilintra e no meio da festa as moças chegaram. Mas em nenhum momento nenhuma delas chegaram perto dele, sendo que elas chegaram perto de várias mulheres que estavam lá. Se você pode responder o porquê. Oi, moço, posso? Não, sei, não. Mulher ficou chegando perto de mulher porque... Ué, às vezes elas não tinham nada pra te falar. Estranho isso. Tu tava lá, tu tava de cara feia. O que tu fez? Por que as moças não vieram conversar contigo? Tu tava com algum pensamento contrário, alguma coisa? Porque eu não sei por que elas não vieram falar contigo. Se tu tá numa festa, geralmente os guias falam com todo mundo, né? Nem sempre também, porque às vezes eu tô ali e não posso falar com todo mundo. Não dá tempo. Acho que você tá... tira isso da sua cabeça. Cadê aquele moço que foi lá? Peraí. Tá aqui. É o Eduardo. O Alan? Sim, claro. O Eduardo Giron, Sim. Ele tá aqui, seu Tranca quer falar com ele, que ele tá agradecendo o apoio que seu Tranca deu, que ele não conseguiu nas eleições, né, infelizmente. Mas que ele vai continuar na batalha. Tamo lá, moço. Tamo lá nessa caminhada. Pode ficar tranquilo. Ok, Alan? Perfeito. Pode continuar isso. Bom, pergunta agora da Jéssica. Ela diz assim:
Pedi para um caboclo me esclarecer se realmente sou de Iansã, lembrando que sou médium e incorporo Iansã e Iemanjá. E ele me disse que minha Iansã estaria cruzada com Iemanjá. Ela pergunta como isso se explica, seu Tranca. Então, moça, existem uns entrecruzamentos dentro da Umbanda, mas é assim, vamos pôr. Todo médium incorpora qualquer orixá. Tá? Se precisar, você vai incorporar. A Umbanda não é igual o Candomblé, que o médium, o Iaô, só incorpora o orixá dele. Se ele é filho de Iansã, ele só incorpora Iansã. Se ele é filho de Ogum, ele só incorpora Ogum. Tá? A Umbanda não. A Umbanda, se houver necessidade, você incorpora Iemanjá, você incorpora Nanã, você incorpora o que houver necessidade para sustentar a gira. Porque na Umbanda se incorpora o orixá natural, claro, não é o orixá, para sustentar a gira daquela linha que vai vir trabalhar. É assim que funciona. Tá? Agora, de repente, você é filha de Iansã, mas também incorpora Iemanjá, e também incorpora Oxum, também incorpora o Baluaê, também. Você precisa ir num local para ver direitinho ou fazer algumas coisas que se faz para esclarecer qual é o seu orixá de frente. Mas não é porque você vai saber seu orixá de frente que você não vai incorporar os outros. Tá? Se você estiver na Umbanda, isso vai acontecer. Só vai mudar se você estiver no Candomblé. Aí você só vai incorporar Iemanjá, se for Iemanjá à tua frente, Oxum, se for a Oxum. Agora, esses entrecruzamentos acontecem. Às vezes o caboclo não explicou porque não ia dar tempo ali. Tá? Mas não é que é uma Iansã cruzada com Iemanjá. Não, a história é outra. Ok, Alan? Ok, perfeito. A Bruna está perguntando, seu Tranca, que se uma pessoa pode se consultar com uma entidade do companheiro. Pode? Por que não? Contanto que o seu companheiro não interfira no que a entidade quer falar, pode, não tem problema. Ok, Alan? Ok. Bom, a Clarissa, ela queria saber o seguinte, bem simples a pergunta dela. Ela pergunta se qualquer pessoa pode incorporar, seu Tranca. Olha, assim, existe muito tipo de médium, vários tipos de médiums, tá? Às vezes é difícil você achar médium que não incorpore. Então a maioria dos que estão aqui na Terra são médiums de incorporação, mas tem os que não são. Tá? Tem o médium que é só vidente, tem o médium que sustenta ali a porteira da casa, tem uma série de médiums, mas a maioria pode e acaba incorporando. Ok, Alan, pode passar aí, por favor. O Jorge, tá? Ele pergunta assim, seu Tranco, o que leva um espírito a ser um Exu? Isso não é escolha, meu filho. Isso acontece. É assim, como que eu vou explicar? Ninguém escolhe ser Exu. Quando você faz o desencarne aí, depois de um tempo, você vai passar por toda uma limpeza no seu espírito, vai limpar esse seu negativismo e uma série de coisas. Aí, o trono que você mais se adapta, você acaba assim entrando nessa linhagem. Tá? Mas isso é um processo muito longo, não é assim, em um dia, 2, 3 que acontece, não. Isso vem de muito e muito tempo. Tá? Mas assim, o espírito não escolhe. A coisa vem e acontece naturalmente. Você não morre e fala, eu vou ser Exu. É difícil explicar isso. Ok, Alan? Ok, Sônia. O Charles está perguntando o seguinte, seu Tranca, que ele participou de uma casa onde um Exu tinha raiva do Zé Pilintra. Ele está falando que nunca tinha visto isso, existir intrigas assim. Se isso é possível realmente. Não, moço, isso não existe. Isso é coisa do médico. Tá? Exu, sei lá, Exu Caveira não briga com Zé Pilintra não briga com outro Exu, que não briga com o outro, ninguém briga com ninguém. Tá? Se tá trabalhando na mesma casa, todo mundo se respeita, todo mundo trabalha junto. Isso é coisa do médio, que deve ter rincha do outro médio,
e aí bota os Exu pra falar, que já falaram aqui até que Exu saiu na porrada, Verdade. dentro da gira. Pombagiras brigaram por flores, né? Foi, a Pombagira se pegaram lá por causa de uma flor. Você acha que, sabe, o que tem que acontecer, o que o povo tem que se conscientizar é que pra gente chegar aqui aonde a gente chegou, qualquer um, não é eu que é tranca-rua ou o Zé Pilintra, qualquer um guia. Isso levou muito tempo, isso levou muito aprendizado, isso levou uma série de coisas que essas coisinhas pra nós não existem. Você acha que eu vou perder tempo com tanta coisa que existe pra fazer do lado de lá em discutir na gira com outro Exu? Mas não existe, isso é sem cabimento. E isso uma hora vai acabar, porque as pessoas que estão sentadas ali assistindo vão entender que aquilo é palhaçada e vão embora. Eu sei que um dia isso vai acabar. E aí essas coisas que acontecem não vão acontecer mais. Porque caboclo não briga com caboclo, preto velho não briga com preto velho, Exu não briga com Exu, pombagira não briga com pombagira. Isso é coisa do médium. Ok, Alan? Ok. A Ana está perguntando o seguinte, seu Tranca, que ela estava em desenvolvimento em um centro. Porém, ela pediu licença aos guias, pois estava de mudança de cidade. Foi concedida a licença, mas lá onde ela está, que tem muita inveja, e estão fazendo coisas ruins para ela, nas quais ela não está conseguindo se defender. Ela não consegue arrumar emprego, e ela se vê em um lugar escuro e acorrentada. E está dentro de um círculo de sangue. O que ela faz? Ô moço, se você vê tudo isso, é melhor você sair desse local e procurar um outro, para começar. Tá? Porque não é... Se tudo isso aí que você vê é melhor você procurar um outro local, porque você vai precisar de mais assistência do que apenas um banho de descarga. Tá? Então procura um outro local, que um outro dirigente vai te dar essa assistência que você vai precisar para se desvencilhar disso tudo. Tem coisa que às vezes não é só um banho que limpa, precisa de mais alguma coisa, tá? Ok, Alan? Ok. Bom, pergunta do Kleber, tá? Ele pergunta simples, provavelmente é a primeira vez que ele está ouvindo, porque já foi até respondido isso em outras ocasiões. Ele pergunta, o que é correto, seu Tranca, fazermos uma guia e darmos para a entidade cruzar ou esperar com que eles peçam as guias? Olha, assim, se você tem vontade de ter uma guia, você vai lá e fala pro guia, olha, eu gostaria de ter uma guia de proteção. Ele vai te indicar, provavelmente, uma guia de Oxalá, tá? Aí, tu faz a guia, leva para ele cruzar. Tá? Mas porque não há necessidade de você ter um monte de guia. Então, se você quer, porque é um desejo teu, vai lá, fala lá com o caboclo, com o preto velho, sei lá, com o guia que você quiser. Fala, olha, eu queria aí um cordão de proteção para me encaminhar com ele. Aí ele vai te indicar qual o cordão de proteção que você pode ter. Aí você faz, dá lá pro guia que você pediu, pro mesmo guia, não vai mudar de guia. Dá pro guia que você pediu, ele cruza aquele cordão, aí sim você tem proteção. Porque ficar fazendo guia à toa não vai ter fundamento algum. Tá? Então, se é desejo teu, vai lá e conversa com o guia antes. Ok, Alan? Perfeito, ok. A moça aqui está perguntando, seu Tranca, se é certo o Ogã beber enquanto tocam. Então, aí que tá, eu não acho certo, mas tem lugar que é certo. E aí, como é que a gente fica? Na minha gira não bebe. Agora, tem lugar que acontece. Então, eu não acho certo. Ok, Alan? Sim, ok. Bom, pergunta do João. Ele disse, seu Tranca, meu primo foi para outra religião e deixou as coisas do Exu todas jogadas em uma caixa junto com a dos outros guias. O que pode acontecer com ele? Ué, vai acontecer que o Exu vai olhar aquilo, vai olhar pra cara dele. O que ele deve fazer, já que ele mudou de religião, ele pega todas aquelas coisas e entrega. Melhor coisa. O guia não vai matar ele. Se ele mudou de religião, foi uma opção, ou ele foi chamado para aquela religião. Porque assim, ó, nem todos estão para aquela religião. Às vezes a pessoa entra, mas não é aquele o caminho dela. Aí ela vai para outra. Isso pode acontecer. Existe a dúvida. Às vezes eu quero conhecer essa, eu quero conhecer aquela.
Então, às vezes o chamado dele não é Umbanda, não é uma religião africana, é uma outra religião. Então, o mínimo de respeito, ele deveria pegar aquilo e entregar. Mas acontecer, não vai acontecer nada. Porque se o caminho dele for outro, ele vai seguir e os guias vão entender. Cada um segue um caminho. E nem todos estão para aquela religião. Ok, Alan? Ok, perfeito. O Alexandre está perguntando o seguinte: eu sempre senti a presença dos orixás na gira da direita, mas quando tem a esquerda, o que eu senti foi mais forte. Porém, a casa fala que primeiro você recebe os da direita para depois receber o da esquerda. Isso é normal? Sentir a esquerda mais forte do que a direita? Ainda estou em desenvolvimento. É normal, porque é mais fácil, moço. É mais fácil você trabalhar com a esquerda do que com a direita, tá? Mas cada casa segue um ritmo, e se o ritmo da sua casa é esse, logo você vai estar incorporando a direita para depois você incorporar a esquerda. Isso vai de casa para casa, é que a esquerda é mais fácil de você sentir. É muito mais fácil você sentir um Exu do que você sentir um caboclo. A energia do caboclo não é tão densa como a do Exu ou da pombagira. Então, fica mais fácil para sentir com a tua, a da esquerda. A da direita é um pouco mais difícil, mas logo você está incorporando. Continua aí seu desenvolvimento, que logo fica bom. Ok. Bom, pergunta do Leonardo. Antes de passar a pergunta dele, eu quero lembrar que quem quiser participar do programa, nós estamos ao vivo. Então, MSN para perguntas é programadosseutranca@hotmail.com. programadosseutranca@hotmail.com. Bom, a pergunta do Leonardo, tá? Ele pergunta o seguinte: seu Tranca, é normal incorporar mais de uma entidade de esquerda? Pergunta só isso. Então, aí depende de como você trabalha, moço. Tem gente que incorpora um monte. Tem gente que incorpora um só. Aí vai depender da linhagem aí da sua casa, tá? Cada casa trabalha de um jeito. O certo é você ter um trabalhador e os outros só para necessidade. Mas tem lugar aí, pelo que eu escuto, você incorpora, começou a gira, você tá com Exu, acabou a gira, você tá com outro. Pra mim isso não é certo, mas tem lugar que acontece. Ok, Alan? Ok. Tá, o rapaz, deixa eu aceitar aqui, peraí. O Júlio está perguntando que em relação às guias, se é possível pedir a qualquer entidade para entrecruzar uma guia, mesmo não sendo desenvolvida. Então você vai pedir uma guia de proteção, tá? Você vai pedir uma proteção lá pro guia. Então provavelmente ele vai mandar você comprar aquela bem pequenininha, porque você pode usar pro guarda-roupa, porque se for usar uma grande não dá, né? Então ele vai falar pra você, ó, compra uma pequenininha que você usa embaixo da roupa e eu cruzo pra você. Tá? É isso que vai acontecer. Ok, Alan? Ok. Bom, a Fabiana está perguntando, seu Tranca, por que em algumas casas esse chumirim ele é tão bagunceiro e em outras casas não? Porque aí que tá a doutrina, tudo, a casa vai girar em torno dos guias espirituais do dirigente. Tá? É assim que funciona. Se o guia, o Exu Mirim do dirigente, for bagunceiro, todos vão ser igual a ele, porque se um pode, todo mundo pode, não é assim aqui, lá também? Sim. Se um pode, todo mundo pode. Então, a casa gira em torno do guia espiritual do dirigente. Se o dirigente deixa o Exu Mirim subir na parede, os outros vão subir também. Agora, se o dirigente não deixa e o Exu Mirim dele trabalha direito, todos os outros vão trabalhar direito. Se o Exu do dirigente baba, fica no chão, todos os outros Exus vão fazer igual. Então, isso é automático que acontece. Então, tudo gira em torno do dirigente, das entidades do dirigente da casa. Ok, Alan? Perfeito, ok. Tá. Eu vou passar uma aqui da Cássia e eu vou passar exatamente como tá aqui, que acho que tá um pouco atrapalhado, mas eu vou tentar. Seu Tranca, estou em desenvolvimento e tenho muitas dúvidas, porque às vezes eu incorporo, às vezes não, durante uma gira, principalmente caboclo. E já aconteceu
na de Preto Velho também. Mesmo sentindo que as minhas entidades estão ali. As entidades da casa, às vezes dizem uma coisa, outros dizem outra, que é culpa dela. É falta de concentração ou de problemas exteriores. Às vezes porque minhas entidades querem tal coisa, ou porque não querem tal coisa. Tem hora que parece que minhas entidades estão fazendo birra ou manha. Não acredito nisso, embora tentem me passar assim. Gostaria de entender e de saber como posso fazer. Então, moça, às vezes é sim problemas externos que a pessoa está passando e acaba atrapalhando na incorporação. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Agora, manha e birra das suas entidades? Não. Só se elas não gostam da casa, então elas não querem incorporar. Aí é uma outra história. Tá? Porque se a entidade não gostar da casa, se não for compatível com a energia dela, se ela achar que a casa não serve para o cavalo dela, ela não vai incorporar e vai tirar o cavalo de lá. Tá? Agora, o que pode estar acontecendo é isso. Pode estar acontecendo problemas externos. Você pode não estar fazendo os banhos direito quando é para ir lá desenvolver. As suas firmezas. Você deve estar nova nisso. Então, não é... Ninguém incorpora. Alguns médiums pensou e incorporou. Outros têm mais dificuldade. Isso é normal. Tá? Cada um tem uma sensibilidade maior ou não. Tá? Não é, todo mundo não é igual. Cada um é um e único. Cada um desenvolve no seu tempo. Então, pode ser que não seja seu tempo ainda. Você já sente as entidades, mas ainda não está pronta para elas incorporar. Elas podem estar fazendo um trabalho em cima de você para poder incorporar bem. É como eu disse, principalmente caboclo. Caboclo não é fácil. Vocês pensam que é fácil incorporar caboclo? Não é, porque a energia deles como eu diria, ela está muito longe da densidade do corpo de vocês. Tá? Então é mais difícil. Preto Velho até que é mais facinho, mas caboclo é mais difícil. Herê, então, vocês pensam que é fácil incorporar herê? Não é não. É que às vezes o médium gosta de fazer bagunça, vai lá, bagunça, o herê chega junto. Mas não é, porque são entidades que estão com uma energia assim muito diferente do plano Terra. Aí complica, demora um pouco mais para incorporar. Mas cada médium é um médium e cada médium tem seu tempo. Tá? Então, faz as suas firmezas melhor, toma lá seus banhos, não sei o que é que o teu dirigente manda para trabalhar, mas acende a vela do teu anjo da guarda, que logo você consegue incorporar. Mas manha e birra de entidade não é não, moça. Entidade não faz isso. Ok. Bom, pergunta da Aline. Ela pergunta assim, seu Tranca, acima do Exu Tranca Rua das Almas, na Umbanda, existe um Exu maioral, um mentor, qual é? O trono tranca a rua. Do trono tranca a rua, sai todos esses tranca a rua das 7 encruzilhadas das almas, do cemitério, da esquina, da onde você quiser, que eles entrecruzem. Mas tudo vem do trono maior tranca a rua. Existe o trono tranca a rua, tá? Que existe um Exu lá que não se fala o nome porque não tem um nome falável aqui, e é um cara que também não incorpora. Tá? Então é o trono tranca a rua. Do trono tranca a rua, dos tronos saem as falanges. Das falanges vêm os entrecruzamentos, que é aonde eles cruzam com outros orixás. Tranca a rua das almas, tranca a rua da encruzilhada, Exu Caveira do cemitério, Exu Caveira, sei lá, do pó, e vários que tem. Tá? Mas do tranca a rua das almas, o trono, existe o trono superior tranca a rua das almas. De lá sai as falanges, das falanges o entrecruzamento. E assim com todas as linhas. Ok, Alan? Ok, perfeito. Eu vou passar uma aqui do Tiago, não sei nem se o Tranca vai querer responder, mas enfim eu vou passar. Ele falou que frequenta um centro e na gira de Pombagira ele pediu para que abrissem os caminhos dele para emprego.
A Pombagira disse que o Exu dele era o Exu destranca tudo. E passou um trabalho para ele fazer. Ele queria saber se o senhor pode falar um pouco desse Exu. Então, o nome dele já tá falando, né? Destranca tudo. Tá? Então, se ela mandou você fazer um trabalho pro destranca, é para ele abrir e destrancar os seus caminhos. Não tem muito o que falar. Tá, o nome dele tá falando tudo. Não tem mais nada. Ele foi claro. Esse é um Exu que é claro. Ele mostra de onde ele vem e o que ele faz. Ok, Alan? Ok. Bom, a pergunta da Priscila aqui. Ela conta uma historinha, eu vou passar, vamos ver se a gente consegue compreender. Ela diz assim: estava em casa ontem e vi um rei sentado do lado direito de vermelho e com sedas douradas, e uma rainha também do mesmo jeito, pedindo para eu ficar de vermelho e dourado, e fazer um desenho da cruz na testa e no meu peito. Acendi uma vela branca e um vinho. Já fui no centro conhecer a Umbanda, mas ainda sou nova. O que seria isso? Vocês podem me orientar do que poderia ser? Ela também diz que vê justiça, balança, enfim. Só complementando, não sei se a Priscila fala isso, que ela vê acordada ou vê sonhando, né? Mas pede pro seu Tranca se o seu Tranca tem algo a comentar. Mas assim, é rei, rainha. Por quê? Como? Isso que é difícil dizer, né? Ela viu um rei e viu uma rainha. Tá. Aí mandaram ela fazer uma cruz na testa. Ela acendeu uma vela branca e um copo de vinho. Sim. Certo. Mas, e aí, ela é médium? Não é médium? Ela... Difícil isso, porque o povo vê cada coisa, né? Ele, quer dizer, o povo vê o que você quer ver. Sim. Essa é a ideia. Tá? Então, você pode estar vendo um Exu, mas tu quer ver um Exu de capa, de coroa, com uma cadeira enorme, de sei lá o que. Então, é o que você vai ver. Você não vai ver o Exu ali, com uma capinha, uma cartolinha e só. Você quer ver mais, né? Então, moça, você precisa esclarecer mais isso. Como é? Aí, e como que você vai e faz uma coisa, se você ainda não é médium, não entende ainda da Umbanda, aparece qualquer espírito pra você, você vai lá e faz. Eu não acho isso certo. De repente você pode estar sendo enganada e não sabe, porque espírito se mostra como quer. Até eu posso aparecer de rei. Basta eu querer plasmar isso aí. Então, vai procurar uma casa, vai, moça, aí, vai entender um pouco da religião, que aí você vai poder ter mais esclarecimentos. Acho que isso é o mais certo. Para pessoas que têm essa vidência aflorada, o mais certo é procurar algum local que possa dar um direcionamento para isso. Tem que direcionar a cabeça da pessoa, fazer com que ela entenda as coisas. Porque ela entendendo, aí ela vai saber o que está sendo mostrado para ela, se é verdadeiro, se não é verdadeiro, se é coisa da cabeça dela, se não, se ela criou aquela imagem ou não. Então quem é médium clarividente precisa tomar muito cuidado, ter uma orientação, buscar essa orientação, esse estudo, para que não seja enganado. Ok, Alan. Ok, só lembrando que é tudo, né, seu Tranca, é a visão que você tem. O seu Tranca, esclarecendo, ele não trabalha de coroa, né, ele trabalha de branco, né, como na Umbanda é necessário, né, seu Tranca. E as pessoas... É a visão que você tem. Se você tem essa visão de Exu, você talvez viria, se fosse um Exu, de branco também. Isso vai da visão que você tem, né? É como você imagina, né? Aí aquilo aparece ali. Verdade. Então é difícil, né? Esse pessoal que tem essa visão tem que ter bastante orientação, porque senão eles acreditam em qualquer coisa que eles vê, porque o espírito pode mostrar qualquer coisa. Sim. Né? E às vezes engana a pessoa. E a pessoa está ingênua, acreditando naquilo e está sendo enganada. Com certeza. Isso pode acontecer. Ok, Alan. Ok, Sônia, se quiser passar. A Aline está perguntando o seguinte, seu Tranca, que eu sendo desenvolvente, eu posso no dia a dia sentir a presença das minhas entidades? É o quê?
Ela desenvolve. E ela quer saber o quê? Se ela pode, no dia a dia, sentir a presença das entidades. Moça, até pode, mas a entidade não fica assim 24 horas ali com você. Pode ser que, como você esteja em desenvolvimento, então as entidades estejam mais próximas para ir adaptando todo a tua aura, para que fique mais fácil a incorporação. Mas não é constante isso não, tá? Por enquanto pode ser que sim, mas não é constante. Ok, Alan? Ok, bom. Pergunta agora do Marcelo. Antes de passar a pergunta, eu quero lembrar que nós estamos ao vivo, 10 horas e 45 minutos, com o programa Conversando com o Seu Tranca. O MSN para você participar é programadosseutranca@hotmail.com. Programadosseutranca@hotmail.com. Bom, a pergunta agora do Marcelo. Ele diz assim: olá, Seu Tranca, por favor, onde desenvolvemos apenas a firmeza dos caboclos e baianos, ou seja, as entidades que eles estão desenvolvendo é somente de caboclo e baiano. Ele pergunta se, após ele entrar na gira para os atendimentos, os queridos pretos velhos e Exus farão a sua firmeza depois? Como existe isso? E ele pergunta também se já existe um Exu e um preto velho determinado para trabalhar com o médium. Sim, já existe o Exu que vai trabalhar com você, o preto velho que vai trabalhar com você. Agora, pode ser que a gira só de baiano e a outra, porque ela está aperfeiçoando isso, deixando vocês bem trabalhado, tá? Mas ela vai puxar as outras linhas. Não vai ser quando você entrar na gira, tá? Se você está no desenvolvimento, isso vai acontecer. Fica calmo, pode ser que esse é o começo, né? O dirigente esteja aperfeiçoando mais essas linhas, mas depois ela vai chamar as outras, pode ficar tranquilo. Ok, Alan? Ok, Sônia. O Luiz está perguntando, Seu Tranca, que qual a diferença entre o médio que faz meia incorporação e um médio que faz incorporação inteira? Então, meia incorporação, eu entendo assim, quando você ainda não está pronto, né? Ainda escuta muito, vê muito, mas também existe esse médio que já está inteiro e vê e escuta. Tá? Então, meia incorporação acho que é o médio que está iniciando, é aquele que sente a vibração, balança, mas não incorpora. Isso para mim seria o meia incorporação. E a incorporação inteira é quando você já sente ali que entrou e o espírito vai tomar conta do teu andar, do teu falar, da tua gesticulação e tudo mais. Acho que seria essa a pergunta. Se eu entendi direito. Ok, Alan? Ok. Bom, pergunta agora do Jonatas. Pergunta preconceituosa. Ele diz assim: minha mãe de santo disse que não podemos incorporar pombagiras. Isso é verdade? Somente mulheres podem? Foi o que disse aí no começo, né? Então eu não podia estar aqui, né? Sim. Moço, pode incorporar pombagira. O que acontece homem, é meio difícil para elas, sabe? O corpo de um homem, elas não gostam muito, mas se elas precisam trabalhar e incorporar, elas trabalham e incorporam. Tem muito homem que é homem e trabalha com pombagira. Qual o problema? Entidade não mexe com a sexualidade do ser humano. Isso é coisa do ser humano. Eu não tenho nada, eu não mexo em nada com a sexualidade do meu cavalo. E a mesma coisa vai acontecer se uma pombagira incorporar num homem. Ela não vai interferir na sexualidade dele. A opção do ser humano é a opção do ser humano. E não do guia. Tá? A pombagira, se tiver que incorporar, ela vem, trabalha, faz o serviço dela e vai embora. Sim. Ela não quer saber se... Ela não vai sair por aí olhando para outros homens num corpo de homem. Como eu não vou sair no corpo do meu cavalo olhando para mulher. Não faz parte da espiritualidade isso. Nós estamos aqui para outra coisa, não para isso. Ok, Alan? Ok, Sônia, se quiser passar. O Alexandre está perguntando o seguinte, que na casa onde ele vai, sempre falam que quem tem seus orixás não precisam de patuá, pois eles só usam suas guias em gira. Eu queria saber se, caso seja concedido uma guia para mim, se eu poderia usar a guia em gira.
Ó, a guia é feita para usar na gira. Só se o guia te der lá uma guia para você ficar com ela. Mas a guia é feita para usar na gira. A função dela é essa. Te proteger na gira. Tá? E não tem necessidade de você sair com a guia na rua. Só dentro do terreiro. Agora, se o guia te dá uma guia para você ficar lá 7 dias, sei lá, porque tá precisando, aí é outra história. Tá? Então você vai usar suas guias na gira. E as guias de orixá, tem casa que não fica usando direto. Tem casa que não usa. Mas você pode usar. Do seu orixá, ela tá aí para te proteger durante a gira. Ok, Ok, Sônia. Bom, pergunta agora do Bruno, tá? Ele diz assim, dizem que todos os Exus vêm de Ogum. Então eu posso dar uma espada para o meu Exu? Então todos os Exus vêm do trono de Ogum, o trono sustentador de todos os Exus, tá? Agora tem Exu que não usa espada. E aí você vai dar pra ele não é o elemento que ele trabalha. Vocês têm que pensar assim, cada Exu tem um mistério e trabalha com um elemento. Tá? Então, às vezes o elemento daquele Exu é, sei lá, um imã. Tem Exu que trabalha com imã, gosta desse trabalho porque usa aquela energia e não uma espada. Agora, se o Exu falar eu quero uma espada, é diferente. Tá, mas não necessariamente todos os Exus trabalham com espada. Não é porque algum é o sustentador de tudo que todos os Exus trabalham com espada. Um Exu de Oxóssi, por exemplo, ele não quer uma espada. Ele vai querer outro elemento para ele trabalhar. Ok, Ok, Sônia. O Salas está perguntando o seguinte, seu Tranca. Se posso frequentar um centro de Umbanda e na minha casa fazer o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, qual a diferença? E se no centro espírita também se trabalha com caboclo, preto velho? A diferença é toda, moço. Umbanda é Umbanda, kardecismo é kardecismo. O ritual de Umbanda é diferente do ritual kardecista, tá? Agora, você fazer o Evangelho na sua casa, você pode. Você gosta, você se afeiçoa com essa doutrina, você pode. Mas não confunda. Umbanda é Umbanda, tem os seus próprios rituais. Ela não usa ritual de kardecismo dentro da Umbanda. E não se usa ritual de Umbanda dentro do kardecismo. Ok. Ok, Alan. Ok. Bom, pergunta agora do Célio. Ele diz que é médium em desenvolvimento e ainda não incorpora. Ele gostaria de saber como ele pode ajudar no desenvolvimento dele, como ele pode saber sobre as entidades para recebê-la e assim ajudar no processo de desenvolvimento, seu Tranca. Então, moço, assim, ó. Se você está em desenvolvimento, você deve ter algumas coisas que você faz antes de ir lá para o curso de desenvolvimento. Agora, quanto aos guias, o que você pode fazer? Como as pessoas se preocupam com isso, né? Lá estuda aí um pouco sobre o que são os caboclos, o que são os pretos velhos, da onde eles vêm, por que vêm, tá? Não tem uma regra, é como eu disse, médium é médium, e o guia vai se adaptando à matéria. Então não tem uma regra para desenvolver a coisa, quem põe a regra é os seus guias, é o tempo deles. Que eles vão achar que você tá bom para isso. Se eles acharem que você ainda não tá bom, eles não vão incorporar. Tá? Então, acho que cabe você estudar sobre a religião. Vai estudar sobre a religião, como as coisas acontecem, vai estudar o que é incorporação, como uma incorporação acontece. Você estudando isso, você vai começar a entender por que você ainda não incorporou. Eu acho que essa é a melhor forma de descobrir como ser médium. Tá? Vai entender como é que incorpora, como é que o guia faz para incorporar, como é que ele chega, como é que ele não chega, da onde ele vem, para onde ele vai. Aí você vai entender a mediunidade. Quando você entender a mediunidade, você entende a incorporação.
Ok, Alan? Ok, Sônia, se quiser passar. Tá, vou passar. O Marcos está perguntando o seguinte, seu Tranca, que ele gosta muito de tarô. Tenho até um altar de ciganos. Como eu disse, há um médium antes. Mas existem pessoas na minha casa que não gostam que eu mexa com esse tipo de coisa. Então, será que eu tenho que esperar a minha própria casa para poder fazer as coisas que ele gosta espiritualmente, já que existem pessoas contras na casa onde ele mora? Que é tarô? Barato. Meu amigo. Se você tem pessoas dentro da sua casa que moram com você, que não aceitam, também é complicado você viver dentro de uma casa brigando o dia inteiro por causa de uma coisa. Então você tem que tentar viver harmonicamente. Como você vai fazer? Aí que eu não sei. Só você vai poder saber. Mas viver em discussão dentro de casa com as outras pessoas, toda hora, todo dia, sua vida vai virar um inferno. Então, mantenha as suas coisas, sei lá, num canto que seja só seu. Se não tem, fica difícil. Você vai ter que aguardar você morar numa casa onde não more mais ninguém, para você poder fazer suas coisas certas. Porque viver em conflito é muito difícil todo dia. Ok, Alan? Ok. Bom, aqui a pergunta não, comentário, na verdade, do pai Homero de Oxum, do Rio Grande do Sul. Ele diz que é babalorixá e locutor de uma rádio também, que tem um programa destinado a Umbanda no Rio Grande do Sul, e felicita vocês pelas claras e contundentes respostas, e parabeniza seu tempo programa, tá? Obrigada. Obrigado. Obrigado. Já falei obrigado. Passa aí, Alan. Ok, bom. Sandro, tá? Ele não consegue agradecer, sabe? Ele fica tão assim emocionado que ele não consegue se expressar, a verdade é essa. Legal. Olha só, posso passar daqui a pergunta? Pode sim, Alan. Vamos lá, pergunta do Sandro, tá? Ele diz que ficou devendo uma oferenda para um Exu, na época ele não teve condições financeiras de fazer. Ele gostaria de saber se ele fazendo agora, o Exu vai receber. Vai sim, moço. Se você não tinha condições na época, o Exu entendeu. Então, se agora você tem condições, vá lá, faça o que você prometeu, que ele vai estar lá para te ajudar mais ainda, agradecendo que você voltou e confiou nele. Vai sim, pode fazer que ele vai. Ok, Alan? Ok, Sônia, se quiser passar. O Júlio está perguntando quais as atitudes de uma pessoa deve tomar quando se sente preparada para desenvolver uma entidade. Quais as atitudes uma pessoa deve tomar? Vai pro desenvolvimento. Vai aprender a desenvolver. Você acha que você já tá bom, tá preparado para? Entra aí num local, fala com o dirigente e entra para desenvolver. Essa atitude mais certa a tomar. E vai entender sobre a tua religião que você vai entrar. Ok, Alan? Ok. Bom, deixa eu abrir aqui, peraí. Pergunta do Luciano, tá? Ele diz assim, seu Tranca, podemos fazer uma oferenda de agradecimento para um Exu que não é nosso? Ué, você falou com o Exu, ele trabalhou pra você? Você pode? Tá, você foi lá, pediu pro cara, Exu, tal, eu quero isso, tô precisando daquilo. Aí o Exu falou, tá bom, vou fazer pra você. Aí ele fez, você conseguiu. Aí você vai lá e agradece ele, bota lá um padê pra ele, uma pinga, em agradecimento do que você conquistou. Pode sim. Ok, Alan? Sim, Sônia. O Luiz está perguntando aqui se Exu pode ser orixá de cabeça. Então no candomblé pode. Porque o candomblé trabalha com orixá Exu. Tá? Então no candomblé existe aí umas regras que pode. Ok, Alan? Ok, olha, a Gisele, tá? Ela está perguntando se uma pessoa pode desincorporar porque a entidade não gostou de tal ponto. Ela pergunta isso. A entidade não gostou do quê?
de um determinado ponto. Talvez esteja tocando na gira, eu acho que é isso, né, Gisele? Olha, assim, se a entidade não gostou do ponto, ela vai lá e fala, pô, Gano, dá pra trocar outro? Toca outro aí que eu não gosto desse. Mas ela não desincorpora. Porque você tá no meio da gira, veja só, você tá no meio da gira. Aquela gira, cada entidade que tá ali tá sustentando aquele local. Tá com seus trabalhadores, tudo ali. De repente, a entidade não gostou, ela pega e sai. Ela vai deixar a gira capenga, porque afinal ela começou ali, ela tá sustentando a coisa. Sim. Então ela não vai fazer isso. O máximo que ela vai fazer é, Ogan, dá pra tocar outra música pra mim aí? Aí o Ogan pega e troca a música, acabou. Não tem porquê, a entidade não vai ficar... como é que a mulher falou? Marra, birra. A entidade não vai ficar de birra e vai virar as coisas e vai embora. Isso é coisa de criança, não de entidade. Ok, Alan? Ok, Sônia. Tá, eu vou passar a última daqui, depois passar a última tua aí, tá ok? Tá legal. A Aline tá perguntando o seguinte, você tranca, se Exu pode te dar alguma coisa e depois ele pode te tirar, por algum motivo. Olha, é difícil, mas se você não mereceu e nem fez por merecer, e você tá aí caminhando num caminho meio torto, ele pode não tirar, mas largar de mão. Aí ele larga de mão, você pode não conseguir segurar aquilo que você conquistou. Então tudo depende muito de você, moça. Ok, Alan? Ok, Sônia. Bom, última pergunta aqui da Marluce. Ela pergunta, como posso fazer um ponto de força da minha pombagira, sendo ela a rosa dos ventos? Então, ela já te deu ponto? A hora que ela te der o ponto dela, tu pode riscar o ponto, botar uma champanhe ali dentro, a vela, a flor dela. Tá ponto. Fechado, tá firmado. Tá? Então, se ela não deu ponto, você só trabalha com ela, por enquanto, ela ainda não foi lá e deu ponto, tu bota uma champanhe, bota uma rosa, bota uma vela, vê a vela que ela quer, vermelha, né? E tu oferece pra ela. Não tem outro jeito ainda. Se ela não deu ponto, tá? Se ela deu ponto, tu pode riscar o ponto dela no chão, botar dentro do ponto. Ok, Alan? Ok. Bacana. Bom, lembrando, quem tiver as suas dúvidas aí que mandarem não foram respondidas, ou tem alguma dúvida sobre o Templo das Sete Espadas, sobre os dias de atendimento, as atividades, os cursos, entre em contato pelo e-mail ou MSN, programadosseutranca@hotmail.com. programadosseutranca@hotmail.com. Sônia, você saberia passar o blog do Templo? Não. Tá, Peraí. É Templo Escola Sete Espadas. Isso, Templo Escola Sete Espadas.blogspot.com. O 7 é o número, tá, gente? Templo Escola 7, número 7, espadas.blogspot.com, ok? Bom, Sônia, ficamos por aqui então mais uma segunda-feira, né? Boa noite pra você. Boa noite, Alan. Boa noite, ouvintes da rádio. E lembrando que sexta-feira, lá no nosso templo, vai ter a gira de caboclo, né? De boiadeiro. E estão todos convidados, inclusive você, Alan. Se quiser comparecer, muito obrigado, você vai ser sempre bem-vindo. Aliás, todos, né? Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Sexta-feira, então. Só lembrando o horário, Sônia. É 19h30. A partir das 19h30 tem a gira de boiadeiro. 7h30 da noite. Lembrando que o Templo Escola fica em frente ao metrô Vila Prudente, tá? Isso. Em contato com a Mãe Gladys Camorim, que ela informa direitinho pra vocês. Se o Tranca quiser encerrar, nós finalizamos o programa aqui, seu Tranca. Boa noite, companheiros. E olha, não se preocupem com o nome da entidade de vocês. E se preocupem em como entender a religião para poder incorporar bem. Isso é mais importante do que o nome da entidade. Boa noite. Cobalaroeixo! Sabe seu Tranca-Rua? Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Alaroeixo, Amojubá.